Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11. É muito importante quando a gente lê a palavra de Deus, que você leia aí na sua Bíblia, no seu celular, porque quando a gente ouve e lê a palavra de Deus, ela penetra com maior profundidade. Amém? Vamos ler então. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Senhor, vem com teu Espírito, vem com a tua presença sobre as nossas vidas. Não apenas queremos ouvir uma palavra, mas queremos ser tocados por ti. Nós não queremos sair daqui como nós chegamos. Faz uma obra transformadora, restauradora, renovadora em nós. Nós somos carentes, Senhor, necessitados, e precisamos mais e mais do teu toque. E nessa manhã, toca em nossas vidas. Capacita-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar, baseado nesse texto, sobre 3 inimigos e o Deus de toda graça. Então quero falar sobre 3 inimigos que o texto fala e sobre o Deus de toda graça. O primeiro inimigo que nós vemos aqui é nesse texto que diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Uma coisa que nós temos que ter essa visão de que há um inimigo que está agindo em todo lugar, por todo lugar, tentando nos devorar. Agora, o que acontece, eu acho, é que há uma ênfase exagerada nesse texto. E a ênfase exagerada no texto acaba criando uma visão distorcida do diabo, e não só uma visão distorcida do diabo, como uma visão distorcida de Deus. Então, parece que o diabo cresce e que Deus diminui. É essa sensação que nos passa. Várias pessoas que fazem treinamento de batalha espiritual, ele passa 7, 8, 10 horas ouvindo falar sobre o diabo, que o diabo é... E o que eles estão falando, estão ensinando, muitas coisas são verdadeiras. Só que quando se fala extremamente enfatizando a obra do diabo, sem focar na obra de Deus, você acaba tendo uma visão distorcida do diabo. E muitas pessoas, quando chegam nesse texto, a única coisa que eles conseguem ver nesse texto, que é? O diabo como um leão devorador.
Eu fui certa vez num encontro desses, lá no ginásio do Ibirapuera, lotado, tinha acho que umas 10, 15 mil pessoas lá. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu lá. Pela primeira vez, eu vi as pessoas, ali uma pessoa de intercessão que foi lá e ficou 15, 20 minutos fazendo batalha espiritual. E falando, diabo, você é isso, diabo, você é aquilo, nós pisamos na tua cabeça. Chamou o diabo de safado, agrediu o diabo. E eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Em vez de nós adorarmos, nós ficamos 15, 20 minutos fazendo uma oração, atacando o diabo. Eu não quero dizer que está totalmente errado isso, mas a gente precisa tomar cuidado e olhar todo o contexto para entender esse texto aí, tá bom? E, em primeiro lugar, eu quero que vocês tenham uma ideia do contexto histórico. Essa carta foi escrita por Pedro, provavelmente entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. Para você ter uma ideia, no ano 64, Nero pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. E houve uma carnificina tão grande, cristãos foram queimados, torturados, que faltava madeira para fazer cruz para pendurar os cristãos. Tantos cristãos que foram mortos, queimados, torturados, martirizados nessa época. E essa carta foi escrita um pouco antes desse episódio. Mas os cristãos já estavam sendo perseguidos. E se você for ler a carta, você vai ver que é uma carta que foi escrita para confortar, para consolar, para fortalecer os cristãos. Por quê? Porque eles já estavam sendo presos, torturados, alguns estavam sendo mortos, decapitados. Então, a perseguição era presente na época que Pedro escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta tentando confortar. Olha só o que ele diz no início da carta, no capítulo 1, 7 e 8. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente. Isso que é interessante. Pedro falando de exultar. Você sabe o que significa essa palavra exultar? É uma alegria, sabe, tão grande, tão grande. É como se fosse no final da Copa do Mundo, o Brasil jogando com a Argentina e 1 minuto, já no final, o Brasil marca um gol ainda de mão. Aí todo mundo sai. Exultar é uma alegria assim muito grande. Então, Pedro fala, olha, nisso exultai. Quer dizer, se alegre grandemente, tremendamente. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais, quer dizer, se for preciso, que vocês sejam contristados. Essa palavra contristado significa afligido, magoado, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Pedro dizendo no início dessa carta, olha, se vocês passarem por sofrimento, por lutas, se alegrem grandemente, porque isso vai gerar uma fé
que vale mais do que o ouro depurado pelo fogo, e que vai redundar em glória para o Senhor Jesus.